Hoje eu vou falar sobre painel de parede. Esse é o quadro Thaís Responde. A gente recebe muito essa pergunta por aqui, o que é um painel de parede, qual que é a diferença do painel para o papel de parede. E hoje eu vou explicar todos os detalhes desse produto incrível que é a cara da Mowi para vocês. A diferença básica entre o painel de parede e o papel de parede é no tipo do desenho. O material é absolutamente o mesmo, vou falar sobre ele aqui também, mas é a formatação do desenho que diferencia um do outro. O painel de parede, ele é um desenho inteiro, que ocupa uma parede. Ele não tem repetição. Essa é a diferença entre o painel com o papel. O papel de parede, ele é aquele que cada faixa tem o mesmo desenho e vai se repetindo na parede, formando uma padronagem. O painel, ele é uma imagem, ele é uma ilustração grande e ampliada. Eu gosto muito de usar o painel de parede porque ele tem aquele efeito uau. Então, como ele é um desenho grande, ampliado, ele já traz aquele impacto, ele já é o primeiro item a ser definido num quarto de criança. Então eu gosto muito do papel de parede porque ele dá já de cara essa personalidade. Se for um papel temático, ele já coloca o tema ali escancarado. E ele é um produto que é muito legal porque você também consegue combinar ele com os painéis de parede. Por exemplo, a gente tem o nosso painel super famoso, que é o painel de dinossauros, né? Então ele é um painel grande, cheio de dinossauros gigantes. E a gente gosta sempre de fazer essa combinação daí nas outras paredes usando uma padronagem. Então pode ser um quadriculado ou um listrado. Então essa basicamente é a diferença entre os dois. Falando um pouquinho do material, todo o nosso material é feito num fabricante aqui no Brasil que tem dezenas de anos de experiência, né? Uma empresa muito antiga, especializada em papel de parede. Ele é feito sobre uma base de papel com um acabamento vinílico. Esse acabamento vinílico, ele dá um aspecto de textura nesse painel, então quando a gente aplica ele na parede, ele chega a parecer que é um tecido, mas na verdade é um papel de parede mesmo. E também, como ele tem essa superfície vinílica, ele é muito fácil de limpar. Então só uma esponjinha levemente umedecida com um pouquinho de água, passa em cima da sujeirinha e já sai tudo num passe de mágicas. Então, além dele ser lindo, ter uma qualidade excelente, ele também é muito fácil de cuidar e de dar essa manutenção. Esse daqui é o painel Jardim Suspenso, que é um dos nossos best-sellers no tema floral. É aquele que tem as flores que caem do teto. E aqui eu tenho um pedacinho da faixa para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vê que o desenho geralmente é um desenho bem grande. Dá para ver a texturinha dele e aqui atrás também dá pra gente ver que ele tem esse acabamento de papel. Outra dúvida também é em relação aos tamanhos. Hoje nós temos 3 medidas padrão no site, que é 3,18 metros, 4,24 metros e 5,36 metros. Basicamente, o de 3,16 ele cobre uma parede com largura de 3 metros, o outro de 4 metros e o outro de 5 metros. Então, como que a gente instrui? Primeiro, tira a medida dessa parede e depois pega o tamanho do painel, a largura do painel, imediatamente acima dessa medida. Então, vou dar um exemplo prático. Então, se a gente tem o tamanho de 3,16 e o próximo é 4,24 e a parede tem 3,80 metros, por exemplo, você vai pegar o de 4,24. O painel de 3,16, ele vem num rolo exatamente igual a esse daqui. Tem 6 faixas aqui dentro já. E aí a mesma coisa, com o de 8 faixas, que é o de 4,24, e com o de 10 faixas, que é o de 5,36. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tô com um painel Cosmo Off, que é um tema espacial super vendido e amado também por vocês, que é um tema maravilhoso que combina super com quarto de menino ou de menina. E aqui ele já vem com essa instrução aqui de aplicação na parede e também vem com uma diagramação das faixas. Então aqui tá escrito faixa 1, 2, 3 e assim por diante. Então na hora de aplicar, o que a gente recomenda? Abre o papel inteiro dentro do chão, separa certinho as faixas, confere os encaixes para ver se está tudo ok e aí depois parte para a instalação. Outro ponto importantíssimo é a contratação de um instalador profissional. Então o nosso papel de parede, ele é muito bonito, ele é um produto que tem um valor agregado maior e a gente não quer que vocês percam esse papel por uma má instalação. Então a gente recomenda que seja contratado um profissional especialista na aplicação de papel de parede para fazer essa instalação para vocês. E a instalação é muito simples, é como um papel de parede qualquer, ele requer cola, né? Geralmente o instalador também traz a cola não é inclusa no produto. Outro ponto super importante de verificar na hora de fazer essa conferência do papel de parede, das faixas, se está tudo certo. Aqui em cima tem um númerozinho já da faixa. Então, por exemplo, essa daqui que está comigo é a faixa 1. Conforme eu despasso esse rolo aqui, ele vai desfazendo a faixa 2, a faixa 3,
tudo na sequência. Então aqui também tem um check para você conferir se essa aqui é a imagem correspondente. O nosso papel é impresso digitalmente e ele é de uma qualidade de impressão altíssima. Então isso também é um diferencial dos papéis de parede da Moe, além da qualidade, dessa textura. A definição também é maravilhosa e realmente fica com aspecto de pintura na parede. Muitas pessoas não sabem que é um papel de parede e acham que foi feita uma pintura. O nosso papel, quando instalado, ele também tem o que a gente chama de junta seca. Então as faixas elas ficam encontradas sem sobrepor. Isso também dá um efeito, um acabamento muito mais bonito, muito mais sofisticado e é muito diferente de papel de parede em adesivo, por exemplo, que ele requer essa sobreposição, porque ele tem dilatação. O nosso papel não tem, não ocorre isso e ele fica perfeito, você não consegue, praticamente não consegue ver as emendas. E agora a última dica, como escolher e como combinar. No nosso site a gente tem os painéis e os papéis de parede separados por tema, que facilita a navegação. Então acho que a primeira coisa é escolher qual que é o aspecto, qual que é o tema do papel de parede, do painel de parede. Então, por exemplo, a gente tem a temática de dinossauro, tem os florais, tem de animais, tem os espaciais, tem vários, né? Então dá para navegar, tem os mapas também, dá para já ir direto e navegar por tema. Então a primeira coisa é já escolher o painel de parede, que vai ser o grande protagonista do quarto. Para as outras paredes do quarto, a gente sempre recomenda que se escolha uma padronagem, um papel de parede mesmo, aquele que eu expliquei que o padrão se segue a cada faixa. Porque o painel ele já tem esse efeito no quarto, então nas outras paredes a gente acha que fica mais bonito a gente colocar uma padronagem. E como combinar, né? Então eu gosto sempre de combinar com alguma coisa geométrica. Então como o painel já é ilustrado, evitar fazer a escolha do papel de um tema que seja ilustrado também. Eu acho que pode sobrecarregar ali de informação. Então a gente gosta muito de combinar com os quadriculados, de combinar com os listrados. Os papéis de parede, a gente tem várias, diversas tonalidades de cores, então a gente sempre também aconselha buscar algum tom que tem no próprio painel para referenciar ali no papel de parede. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas sobre os painéis de parede. Com certeza é um dos meus produtos favoritos na Moe, acho que ele tem a cara da nossa marca. Se ainda ficou alguma dúvida, podem deixar aqui abaixo nos comentários e até a próxima!